Fala galera, meu nome é Hugo6, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre os famosos candlesticks, né? Sobre as velas japonesas. No vídeo de hoje aí você vai aprender a fazer a leitura corretamente das velas para poder entender mais sobre a movimentação do preço. Então, já chega deixando aquele like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, fica até o final, que tenho certeza que essa aula aqui vai te ajudar bastante. Então, vamos que bora pro vídeo aí, vamos compartilhar a tela sem enrolação e vamos que bora. Beleza, então a gente tá com o MetaTrader compartilhado aqui. O que a gente tem aqui, né, cara? A gente vê essas monte de picolés, como as pessoas costumam falar, né? O que significa esses picolés? Cara, cada vela dessa daqui, ela contém uma informação. E o conjunto dessas velas, ela vai te dar toda a informação que você precisa para estar operando, principalmente para você que gosta de estar operando price action puro. Então, é muito importante que você saiba fazer a leitura dessas velas para identificar, principalmente, onde é que é o fechamento de uma vela, onde é que é a abertura de uma vela e onde é que é a máxima, onde é que é a mínima, o que você pode considerar quando houver os rompimentos do preço, o que é um rompimento, né? Então, são algumas situações aqui do preço que são interessantes para você fazer análise e começar a entender mais sobre a movimentação do preço também. Então, olha só, se a gente prestar atenção, a gente vai falar sobre o conceito aqui, assim, a leitura simples de cada vela, né? Toda vela ela tem esse composto aqui. Ela é desenhada mais ou menos assim. É claro que existem umas variações um pouco diferentes, a gente vai até passar por elas também. Então, quando você estiver olhando isso daqui, né? Isso aqui é uma vela, ela não tem cor porque ela não tem nenhuma valorização ou desvalorização. E a gente vai já entender sobre isso também. Quando a gente olhar essa dinâmica aqui do preço, esse esqueleto, a nomenclatura é a seguinte. Aqui em cima sempre vai ser a máxima do preço. Aqui embaixo sempre vai ser a mínima do preço. Essas duas regiões, esses dois pavis aqui, é chamado de sombra da vela. Aqui em cima também é chamado de sombra da vela. Essa parte mais cheinha aqui do preço é chamado de corpo da vela. E aqui em cima é a que vai fazer a diferença, que você vai começar a identificar se é uma vela de alta ou se é uma vela de baixa. Por quê? Vai depender da abertura e do fechamento de cada vela, né? Então, se uma vela ela valoriza, o fechamento dela é diferente de uma vela que desvaloriza. Então, a partir desse momento, você vai começar a entender que quando uma vela vai ser verde ou quando uma vela vai ser vermelha, ou seja, quando uma vela vai ser uma vela de valorização e quando uma vela vai ser uma vela de desvalorização. E aí eu vou apagar aqui. Esse primeiro conceito aqui é o conceito que você tem que levar em consideração. Isso daqui são as nomenclaturas: máxima, mínima, sombra, sombra e o corpo da vela. Morreu, isso aqui é muito simples. Agora vamos lá, vamos começar a entender as leituras das velas. O que a gente tem aqui? Caceta, mano. Vamos desenhar de novo. Aqui a gente tem uma vela, aqui a gente tem outra vela. E aqui a gente tem a máxima, máxima e mínima. Ok, então a nomenclatura continua a mesma, né? Máxima, máxima, mínima, mínima e aqui corpo. Aqui sombra, sombra. Muita gente chama de pavio, né? Mas se chama de sombra. A nomenclatura correta é sombra. Então é uma sombrazinha da vela. Sombra. Beleza, então aqui a gente não consegue diferenciar se é uma vela de valorização ou se é uma vela de desvalorização. Como é que a gente consegue fazer a leitura disso? Através da abertura e fechamento de vela. Vamos imaginar que essa vela aqui, ela abriu a R$5 e ela fechou a 10. Então a gente tem uma valorização dessa vela. Então naturalmente a abertura vai ser aqui e o fechamento da vela vai ser aqui. Então se é uma vela que fechou aqui em cima, ela é uma vela de valorização, então ela vai ser uma vela verdinha, porque o preço valorizou, ou seja, a abertura
do preço foi aqui embaixo, ele abriu a R$5, mas ele fechou a 10. Então, se ele fechou a 10, ele fechou maior do que o preço que ele abriu. Fechando maior do que ele abriu, a gente tem uma valorização da vela. Nesse outro caso aqui, é ao contrário. Vamos imaginar que a vela abriu a 10 e fechou a 5. Então, aqui é a abertura e aqui é o fechamento. Se ele abriu a 10 e fechou a 5, ou seja, fez essa oscilação aqui para baixo, ó, é uma vela de desvalorização, é o preço desvalorizando. Então, naturalmente, ela vai ser uma vela vermelha. Por quê? Porque o preço ele abriu a 10 e fechou a 5. O preço de abertura é menor que o preço de fechamento. Então, graficamente falando, a gente tem uma vela de fechamento, de desvalorização. Então, se você fosse fazer a leitura dessa vela aqui, vamos imaginar que aqui é 20, vamos imaginar que aqui é 2, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o preço abrindo a 10, chegando numa máxima de 20, né? Chegando numa mínima de 2 e fechando a 5. Aqui é a mesma coisa. Imaginar que aqui é 20 e aqui é 5. É, na verdade, 2, né? Então, o que a gente tem aqui? O preço abrindo a 5, antes de chegar a 10, antes de fechar a 10, ele veio numa mínima de 2, né? Chegou numa máxima de 20 e fechou em R$10, ou $10, ou 10 ien, enfim, vai depender aí da paridade que você estiver analisando. Então, esse é o conceito de uma leitura de vela que você estiver fazendo, né? Então, vamos pegar aqui no gráfico para a gente poder identificar, olha só, vamos pegar essa vela zona aqui, ó. Vamos pegar... Cara, vamos pegar essa vela que tá aqui mesmo, essa daqui. Então, olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem o preço, ele abrindo, aonde essa vela é vermelha, então aonde é que é a abertura da vela? A abertura da vela ela vai ser aqui em cima, né? E o fechamento dela vai ser aqui embaixo. Aqui é a máxima e aqui é a mínima. Então, vamos marcar uma linha aqui. Ó, abertura, fechamento, máxima e mínima. Pronto. Então, o que a gente tem? A gente tem um preço abrindo a 1.77051, chegando numa máxima de 1.77237, chegando numa mínima de 1.76737 e fechando em 1.76687. Então, a leitura dessa vela é dessa maneira. Se a gente pegar outra vela aqui, vamos pegar essa vela verde aqui, ó. Vamos marcar uma linha aqui na mínima. Marcar uma linha na máxima. Vamos marcar uma linha na abertura. Vamos marcar uma linha no fechamento. Então, como é que a gente vai fazer a leitura dessa vela aqui? Ela abriu em 1.77986, chegou numa mínima de 1.77951, chegou numa máxima de 1.78462 e fechou a 1.78276. Então, a leitura das velas ela é feita dessa maneira. Você consegue fazer uma leitura de um preço um pouco mais claro e entender, né, onde é que é a abertura e fechamento. Então, cada situação dessa aqui, quando você olhar uma vela vermelha, o fechamento dela é aqui embaixo. Quando você olhar uma vela verde, o fechamento dela é lá em cima, porque é uma vela de valorização e uma vela de desvalorização. A partir de hoje, quando você estiver olhando, você vai começar a fazer essa leitura e esse entendimento. E aí o que vai identificar se a vela vai ser vermelha ou se vai ser verde, vai ser justamente a abertura e o fechamento. Se ela abre numa região X e valoriza para uma região 2X, ela vai ser uma vela verde. Agora, se ela abre numa região X e desvaloriza para menos X, ela vai ser uma vela vermelha. Uma vela de desvalorização, caracterizando que o preço naquele intervalo de tempo, ele desvalorizou. Desvalorizou, desvalorizou, desvalorizou. Aqui, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem essa vela desvalorizando, essa vela desvalorizando, essa vela desvalorizando ao mesmo tempo, né? Uma atrás da outra. Então a gente tem 3 velas de desvalorização seguidas. Então, por que essas velas foram de desvalorizações? Porque a abertura dela é menor do que o fechamento. A abertura dela é menor que o fechamento. A abertura dela é menor que o fechamento. A abertura dela
é menor que o fechamento, independentemente de onde seja a mínima e a máxima. Aqui nessa vela verde aqui, ó, a abertura do preço menor do que o fechamento, ou seja, o fechamento do preço é maior do que o preço de abertura. Ela fechou, ela abriu a X, fechou a 2x, então o preço de fechamento é maior do que o preço de abertura. Então, vela verde, nessa situação, a mesma coisa, nessa situação, a mesma coisa. Viu como fica muito mais simples você entender sobre essas movimentações do preço quando você sabe fazer a leitura das velas corretamente? E aí, a partir de agora, meu amigo, é só começar a aperfeiçoar essa visãozinha aí, que você começa a ter um entendimento mais claro aí sobre as oscilações do preço. E assim, dessa forma, você começa a dar seus primeiros passos aí de entendimento correto da leitura dos candlesticks. É muito importante se você quiser se aperfeiçoar na análise gráfica, entender sobre essas oscilações, porque essas marcações, quando a gente começa a fazer essas marcações, já é o princípio da análise gráfica, né? Saber identificar essas regiões aí para poder marcar corretamente. Se a gente jogar aqui no gráfico de novo, a gente tem exatamente essa marcação já feita, né? Então aqui já poderia buscar alguns pontos de entradas, simplesmente somente fazendo as marcações da abertura, fechamento, máximo e mínima da vela. Então é importante que você saiba fazer isso, né? E a partir de agora você começa a treinar e quiser mandar para mim, manda lá no meu Instagram. Meu Instagram é @hugogarcês_. Eu vou ficar muito feliz em ver você estudando e você treinando. Valeu? Tamo junto demais aí, obrigado pela presença. Valeu. Se você ficou até o final aí, deixa aquele likezinho para ajudar a gente. E é nóis. Valeu, falou.